Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre esse conflito diplomático entre o governo brasileiro e o governo americano, protagonizado por Alexandre de Moraes e a oposição, que é a direita. Vamos ver aqui o que anda acontecendo. Como vocês já sabem, ficou marcado para quarta-feira, no caso ontem, o julgamento ali de um projeto de lei que foi lançado na Câmara, no Congresso americano, para a votação se haverá revogação ali do visto americano de Alexandre de Moraes e pessoas que lutam contra a democracia, né? Pessoas que praticam censura e outras coisas. E esse projeto de lei foi aprovado, embora a liminar tenha sido negada, a liminar pedida pela rede social do Trump e o Rumble tenha sido negada para agir de imediato, mas o projeto foi aprovado e agora vai para o Senado e depois vai para aprovação do presidente. Como o Trump já tem maioria, é bem provável, ele tem praticamente todos os votos, né? Todas as cadeiras necessárias ele tem para aprovar esse projeto, então ele possivelmente passará com tranquilidade e depois vai para a mão ali do presidente Donald Trump para ele assinar lá e oficializar. E com certeza isso vai acontecer. O que acontece? O jurídico brasileiro se manifestou, né, contra isso e o governo Trump citou o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático. O que eu quero que vocês vejam aqui é essa parte aqui que foi o que eles disseram. Respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, diz a mensagem do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Abre aspas, bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Isso aqui, pessoal, é assim, diretamente eles estão falando do Paulo Figueiredo, estão falando do Alan dos Santos, por quê? Porque o Alexandre de Moraes tem uma tara ali com eles e quer que eles sejam presos a todo custo. Inclusive, o Alexandre de Moraes chegou até a pedir a Interpol, né, para poder dar um jeito de pegar o Alan dos Santos, e nos últimos dias saiu a notícia que a Interpol retirou os dados do Alan dos Santos porque não tem nem pé nem cabeça o que a justiça brasileira está querendo. E automaticamente, quando Alexandre de Moraes multa as empresas por pessoas que vivem nos Estados Unidos, principalmente a situação do Alan dos Santos e do Paulo Figueiredo, que são pessoas já documentadas na América, ou seja, eles são residentes americanos, então isso é bem complicado. Você está tentando censurar, é como você censurar um norte-americano dentro do país deles. Então foi através dessa lógica que a rede social, a equipe da rede social do Trump e da Rumble entraram ali com uma ação no Congresso americano para impedir esses desmandos aí desse careca cabeça de ovo aqui. E o Itamaraty também se pronunciou, vamos ver agora. Itamaraty critica a manifestação do governo americano sobre decisões do STF. Distorce o sentido. Pessoal, o Itamaraty se pronunciou a mando do Lula, o próprio Lula disponibilizou a Advocacia Geral da União para fazer a defesa de Alexandre de Moraes na corte americana, ou seja, um erro atrás do outro, né? Mas vamos ver o que a matéria do G1 traz aqui. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nessa quarta-feira em nota criticando a manifestação do governo Trump contra decisões do Supremo Tribunal Federal que incluem bloqueios das redes sociais americanas. Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro recebeu com surpresa a manifestação americana a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento das decisões da Suprema Corte Brasileira. Abre aspas, o governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. Pessoal, isso aqui é cômico demais, cara. Politizar decisões judiciais é o que acontece no Brasil 24/24, cara. Tudo que tem a ver com política, o judiciário está envolvido. Ou seja, a galera que era para ser imparcial está completamente imerso dentro da política. Isso foram palavras do próprio Flávio Dino, cara. Ontem, no dia de ontem, circulou um vídeo nas redes sociais do Flávio Dino dando ali uma palestra, acho que na PUC de São Paulo, e falando que o judiciário veio para ficar no meio da política. Ou seja, isso é um absurdo, né, cara? É mais um dos absurdos.
Mas vamos lá. E ressalta a importância do respeito ao princípio republicano de independência dos poderes contemplado na Constituição Federal Brasileira de 88, diz a nota. Isso aqui é outra piada, né, cara? Independência dos poderes. O que o judiciário mais faz é interferir no legislativo e em tudo. Em tudo. E no executivo. Em tudo. A diferença é que quando se trata de interferir em coisas do presidente Lula, que é aliado do judiciário, é inerte. Agora, quando se trata da oposição, em qualquer coisa eles se metem. Em qualquer coisa eles se metem. A prova disso é a recente possibilidade do julgamento do Bolsonaro ser no TSE, né? No STF. Porque será no STF. Mas o Bolsonaro não tem foro, ele é ex-presidente. Ele devia ser julgado em outra instância, por outra organização, por outra instituição. Mas Alexandre de Moraes, que hoje se intitula o xerife do Brasil, tá bastante chateado com isso aqui, porque na cabeça dele, na bolha dele, que deve ser do tamanho dessa cabeça grande dele aqui, ele é Deus dentro do Brasil e ele se comporta como tal. Então isso é bem complicado, cara. Isso é mesmo bastante complicado. Afinal de contas, nós temos que levar em consideração que se você não respeita esse preceito aqui da Constituição, a independência dos poderes, você está violando a Constituição. E é o que mais aconteceu aí durante os últimos anos, com grande parte da autoria dessas violações por parte desse ser humano aqui que não está respeitando a Constituição brasileira. Segundo o Itamaraty, a manifestação do Departamento de Estado americano distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, continua o texto. Já começa o seguinte, isso aqui não é questão de distorcer, ele está querendo censurar brasileiros que são legalizados nos Estados Unidos. Então ele quer censurar esses brasileiros que vivem lá a falar dentro de canais de comunicação que são americanos. Ou seja, tem um fundo de verdade nisso aí e, infelizmente, a defesa dessas empresas vai explorar isso aí, né? Infelizmente, por quê? Porque isso aqui é ridículo. Não existe um nome para definir isso aqui, porque a gente está falando sobre censura, e a censura é vetada pela Constituição Federal. Não pode haver censura. Eu não concordo com o que ele diz. Por exemplo, o Alexandre de Moraes sofre muito na boca do Alan dos Santos, porque Alan dos Santos xinga muito ele. Eu não estou dizendo que tá certo, eu estou dizendo que a gente consegue entender o motivo. Querendo ou não, Alexandre de Moraes, através ali do Poder Judiciário e toda a competência ali que está sob sobre o domínio dele, né? Ele destruiu praticamente a vida do Alan dos Santos no Brasil, assim como fez com Paulo Figueiredo, assim como fez com outras pessoas, tem o Oswaldo Eustáquio, entre outras pessoas, entende? Contra o Constantino, que está lutando contra uma doença, um câncer agressivo, e não tem acesso ali às suas contas, ao seu dinheiro no Brasil, porque tá tudo bloqueado pela justiça. Ou seja, o cara tá lutando contra uma doença que pode matá-lo, e ainda assim ele não pode mexer no dinheiro dele no Brasil. Isso é um tanto quanto ridículo. Eu acho que se Alexandre de Moraes quisesse começar a reparar, não reparar porque não tem conserto, mas tivesse uma gota de sanidade e quisesse começar a colocar as coisas dentro da Constituição e obedecer às leis como deveria ser feito, a primeira coisa era parar de censurar o povo. A segunda era liberar o dinheiro do Consta para que ele tivesse acesso às contas dele. Afinal de contas, supostamente o que eles cometem é crime de opinião, né? E crime de opinião não está tipificado na nossa Constituição, né? Ou seja, se você tem uma opinião sobre algo, isso não te transforma num criminoso. Exceto que você ofenda, injurie alguma pessoa, mas isso já também tem crimes tipificados na nossa legislação vigente atual. Aliás, vigente atual foi foda, né? Na nossa legislação vigente. Então é assim, pessoal. Isso aqui é o suprassumo do lixo político, né? Isso a gente não tem nem como defender. Eles não conseguem defender, por isso que os argumentos são vazios. Para vocês terem ideia, vejam isso. Na nota, o Itamaraty afirma que a liberdade de expressão é um direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Basicamente, isso aqui é só lorota, são falácias, né? Porque assim, a liberdade de expressão no Brasil te garante falar o que você quiser, mesmo ofensas, injúrias, o que você quiser.
Só que aquilo que for tipificado no Código Penal como crime, você vai responder por ele. Não quer dizer que você não possa falar, você pode falar. É mais ou menos como diz a Bíblia, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm, entende? Então, a liberdade de expressão garante o seu direito a falar o que você quiser, seja o mais absurdo que for, seja o mais bizarro que for, e o mais criminoso que for, você pode falar o que você quiser, mas você tem que ter na sua consciência que você, cometendo um crime, mesmo que falando verbal, você tem que responder por ele. E pronto. Isso deveria elencar bastante com a regulamentação das redes sociais. Isso inutiliza a ideia de regulamentação das redes sociais propostas pelo atual governo com apoio aí do STF. Aliás, apoio não, né? O STF tá meio que obrigando o governo a fazer isso, porque eles mesmos disseram, se o Congresso não fizer, o Supremo fará. O Supremo não pode legislar. Então, você há de concordar comigo que isso aqui, então, não existe. A independência dos poderes. Entende? Então, basicamente, o que eles fazem aqui é usurpar o direito dos outros poderes e oprimi-los. Como por diversas vezes os ministros do STF já se impuseram contra os deputados que foram eleitos com milhões e milhões de votos democraticamente, cara. Por exemplo, silenciaram durante as eleições de 22, o Nicolas teve as contas dele derrubadas, cara. E o Nicolas foi o deputado federal mais votado do Brasil, velho. E o mais votado da história de Minas Gerais. Ou seja, como que pode isso? O TRE de São Paulo cassou o mandato da Carla Zambelli. A Carla Zambelli foi uma pessoa que teve 1 milhão de votos, cara. É você silenciar 1 milhão de pessoas, cara. Como que isso é possível? Ah, Murilo, mas ela ainda tá trabalhando e ainda cabe recurso. Ok, o recurso vai pro TSE. Quem é que comanda o TSE? Alexandre de Moraes, o rei da ditadura no Brasil. Ou seja, isso aqui é um gigue-joga, né? Um vai e volta, um vai e vem, mas que não vai acabar em nada, vai acabar do jeito que eles querem que acabe. Então, o governo americano, com certeza, ainda mais sobre o atual governo Trump, que foi perseguido político, que foi investigado, recebeu ordem de prisão, o FBI foi na casa dele, não sei o que, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Então, ele, depois de passar por tudo isso, não tá perdoando essas esticadas no poder. E a gente já viu que Alexandre de Moraes vai se esticando, e ele tá esticando até onde arrebenta a corda, entende? Então, só que é como eu tenho dito aqui constantemente, várias e várias vezes, que é o seguinte, Alexandre de Moraes tá entrando numa briga que ele não tem condição de ganhar, cara. Não tem mesmo condição nenhuma de ganhar. Então, eu acho... Pronto, ele vai ver até onde ele consegue ir. E pra gente fechar aqui, governo Lula reage às críticas dos Estados Unidos. Isso aqui é a matéria que o Metrópolis trouxe para falar sobre o que o Itamaraty comentou. Como eu disse para vocês, o Itamaraty se pronunciou a mando do governo Lula para poder tentar defender Alexandre de Moraes. O que eu queria trazer dessa matéria para vocês é isso aqui, ofensiva contra Moraes. Veja como que esse Metrópolis é nojento. Desde o último ano, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal se tornou alvo de alguns parlamentares dos Estados Unidos. Eles acusam o magistrado brasileiro de promover censura. Cara, não precisa acusar, é só abrir os olhos e enxergar, qualquer um vê. Qualquer um vê. Ele sabe muito bem que ele faz isso. E detalhe, com a conivência do Senado Federal, não vamos esquecer disso. A ofensiva contra Moraes começou após o ministro suspender o X no Brasil depois de a rede social descumprir diversas vezes ordens judiciais brasileiras. Pessoal, de acordo com a nossa legislação, uma ordem ilegal não é uma ordem. Então, o X respeitou mais as leis brasileiras do que o próprio juiz do Supremo. Vocês estão entendendo? E o problema entre o X e o Alexandre de Moraes foi exatamente isso. Elon Musk, quando assumiu o X, começou a descobrir os desmandos e o grupo que estava lá, o conluio que estava dentro da empresa, né, do antigo Twitter, favorecendo a esquerda no Brasil. E ele começou a desbancar isso tudo e começou a ter problemas com o Supremo Tribunal Federal. Não vamos esquecer que o Elon Musk foi muito lesado pelo STF. Primeiro ele recebeu pequenas multas, intimações, depois a plataforma foi suspensa, depois bloqueio das contas, bloqueio do dinheiro da outra empresa de Elon Musk, a Starlink, que é aquela provedora de internet,
para que eles pagassem, né, a multa de 20 milhões de reais que foi aplicada no X pelo descumprimento. Então, peraí, o Alexandre de Moraes está tentando fazer o quê? Reforçar o caixa do governo Lula, que está quebrado? Aplicando esse tipo de multa? Recentemente, Alexandre de Moraes multou o X novamente em 8 milhões e 100 mil reais por causa de Alan dos Santos. 8 milhões e 100 mil, beleza, uma empresa bilionária, os caras faturam muito alto com ela, ok, beleza, mas o dinheiro é de quem tá fazendo. Isso não faz o menor sentido. E isso só porque o X não quis entregar os dados de Alan dos Santos para Alexandre de Moraes. Ou seja, Alan dos Santos hoje, um cidadão americano, vive em solo americano, se comunica atrás de uma empresa sediada nos Estados Unidos, americana, e o cara multa e censura e quer suspender, e vocês acham que isso vai ficar por isso mesmo? É complicado. Na época, os deputados Darrell Issa e Maria Salazar apresentaram um projeto que busca impedir autoridades estrangeiras acusadas de promover censura contra cidadãos que estejam nos Estados Unidos sejam impedidas de entrar no país. Exatamente. Eles querem impedir isso. Por quê? Porque ele está censurando pessoas que estão nos Estados Unidos. A falha do Alexandre de Moraes foi isso. Mas como ele tem uma tara tão grande com o Alan dos Santos, ele não vai parar. Eu acredito que ele não vai parar. O projeto avançou nessa quarta-feira após o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos aprovar a medida. Agora ela precisa passar pelo plenário da Casa e ser enviada ao Senado. E caso aprovada nas duas sedes do Poder Legislativo do país, será sancionada pela Casa Branca. Isso aqui, pessoal, isso aqui foi o comentário que o Itamaraty fez, então... Peraí, deixa eu ver aqui, só para confirmar. Ah, não, isso aqui foi o que o órgão americano fez. Bloquear acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. E faz todo sentido, né? Aí aqui foi a resposta do governo brasileiro. Ah, o governo brasileiro rejeita. O governo brasileiro que se foda, cara. Ninguém tá preocupado com o que o governo brasileiro tá pensando. Isso aqui é só pra vocês terem ideia do absurdo tão grande que o Brasil tá metido. É só pra vocês terem ideia, cara. Honestamente, eu não sei o que vai se passar daqui pra frente, mas é pra vocês saberem como que isso tá caminhando e tá caminhando pro lado ruim. Agora vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. A gente vai ficando por aqui, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixe o seu like pra me ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!